Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Primeiramente, agradecer o convite, vejo aqui pessoas queridas, ex-alunos, que aqui estão, então é um prazer estar nessa casa, onde a gente sente uma sintonia muito boa, para a gente falar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho do que Jesus, a importância de Jesus na vida da gente. E eu estou assistindo uma série, se quem não assistiu, falaram uma vez isso no centro e eu realmente fui assisti-la e estou assim maravilhada com aquela série da Netflix sobre a vida de Jesus, The Chosen. E nessa série, Jesus faz o Sermão da Montanha. E aquilo me deixou maravilhada com o Sermão da Montanha. E quando eu vou fazer alguma palestra, eu sempre peço a assistência dos mentores espirituais para que me inspire no que eu devo estudar e o que eu tenho que passar. E hoje me foi inspirado falar um pouquinho do Sermão da Montanha. A gente não vai falar sobre todo o Sermão da Montanha, porque ele é extenso, mas a gente vai falar da parte que diz respeito às bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é considerado o maior discurso que já foi feito na Terra. Jesus, ele foi ao monte e eram centenas de milhares de pessoas que estavam lá. Jesus não tinha microfone e Jesus foi ouvido por todas as pessoas que estavam. Eles foram, naquela época, eles eram muito perseguidos pelos romanos. O povo esperava o Messias, esperava a vinda do Salvador. E quando Jesus começou a fazer os milagres e começou a ser conhecido, inúmeras pessoas queriam chegar perto de Jesus. Então ele entendeu que naquele momento havia chegado o momento que ele precisava falar a um número de pessoas. E ele ficou, e aquilo foi um evento para eles, esse discurso. Um dos seus discípulos, e o evangelista Mateus, que foi o que escreveu o discurso, o Sermão da Montanha, também chamado como Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, ele fala de tudo que a gente precisa. Ele era ouvido naquele momento e deve ser ouvido por nós todos os dias da nossa vida. Como a gente tem que seguir aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus nos colocou. Milhares de pessoas lá estavam para ouvir Jesus. Quando ele começou a falar, as pessoas que lá estavam entendiam que havia um encontro de corações. Porque era tanto amor para aquela multidão que era tão sacrificada, que era tão humilhada pelos romanos, encontrar onde a gente vinha de olho por olho, dente por dente, onde tinha assim, muitas situações de guerras, de conflitos, escutar alguém falar só de amor mudou completamente a vida daquelas pessoas. E muda a nossa todos os dias, quando a gente ouve, quando a gente estuda o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, ele disse, certa feita, que ainda que todos os livros sacros fossem perdidos na Terra, ainda que não tivéssemos mais nenhum livro, nenhuma escritura sobre nada santo, se nós tivéssemos só o Sermão da Montanha, isso já bastaria. Então, para vocês verem como é importante esse Sermão da Montanha. E Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, ele traz alguns trechos sobre o Sermão da Montanha. E eu separei 2 trechos, um eu vou falar agora e outro eu vou falar no final. E eu peço licença a vocês para ler aqui, que ele diz assim, quando eles foram falar sobre o Sermão da Montanha. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor.
dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres de povo agarrado aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se os cegos e as crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante aos olhares felizes, a figura do mestre surgiu, na eminência enfeitada de verdura, onde perspassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações destitosos. Então, olha aqui que trecho, né, que narrativa que Humberto de Campos nos mostra de como estava aquele local para receber o Sermão da Montanha. E pode ser entendido também essa montanha, e ela tem as bem-aventuranças como uma escalada. Então, a gente vai escalando uma montanha das nossas dificuldades para chegarmos até o seu topo, onde a gente conquista aquilo que a gente precisa conquistar. E dentre essas bem-aventuranças que nós vamos falar, são 8 bem-aventuranças. Dentro dessas bem-aventuranças, nós temos as virtudes que são trazidas por Jesus para essas bem-aventuranças. Jesus falou de forma simples, atingindo a moral das pessoas que lá estavam e atingindo a todos nós até hoje. Então, quando a gente começa a falar, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquela época, pobre de espírito é a pessoa humilde, aquela pessoa que não é aquela pessoa arrogante. O pobre de espírito, né, que Jesus quis dizer, são as pessoas humildes. E a virtude que nos traz dessa primeira bem-aventurança é justamente a humildade. Infelizmente, naquela época e até hoje, as pessoas valorizam, né? A sociedade valoriza as pessoas orgulhosas, as pessoas poderosas, as pessoas famosas. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria atingir aqueles que eram humildes, aqueles que eram considerados puros de coração. Porque uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, ela entende que ela não tem nada para aprender. Ela entende que ela não precisa aprender nada porque ela já sabe tudo. Ela entende que para ela está tudo certo. Então, Jesus não iria atingir essas pessoas, porque essas pessoas não querem ser atingidas porque elas não precisam de nada. Elas se bastam por elas mesmas. Quando uma pessoa humilde, que reconhece os seus erros, reconhece as suas dificuldades e diz: eu quero aprender, eu quero ser melhor, essas pessoas que Jesus queria atingir. E eram essas pessoas que lá estavam para ouvi-lo. Né? Então, a primeira bem-aventurança traz a virtude da humildade. Porque uma pessoa humilde, ela não mede esforços para ser uma pessoa melhor. Ela não tem problema de falar: olha, você está errado, você precisa recomeçar. Ela não tem medo de recomeçar. Ela recomeça quantas vezes forem necessárias para que ela possa um dia ser uma pessoa melhor. Então, o orgulhoso se acha inteligente demais para aprender alguma coisa. E o humilde sempre acha que ele pode aprender um pouco mais. E esse autoconhecimento que nós temos nos leva a escalarmos a primeira parte da nossa montanha. Porque com humildade e com aprendizado das lições de Jesus, a gente começa a escalar a nossa montanha. Porque tanto os orgulhosos quanto os humildes, todos nós viemos do mesmo lugar
e retornaremos para o mesmo lugar. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos são iguais perante a lei de Deus, né? Então ninguém precisa ser melhor do que o outro. Todos, lógico, alguns espíritos estão numa condição evolutiva melhor do que outros, mas às vezes aquele orgulhoso também poderia ser melhor, mas veio, a gente sabe que a gente tem o esquecimento, veio e a porta larga foi mais fácil, e aí vai voltar para trás e vai perguntar o que você fez daquilo que eu te confiei, né? Então, todos nós, sendo humildes, né, tendo essa vontade de ser melhor, nós estaremos começando a nossa subida na montanha da nossa própria vida. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a virtude da resignação. A dor por si só não ensina. O sofrimento por si só não ensina. O que ensina é a resignação, a vontade e o entendimento que você tem para aquilo que você está passando, para aquela situação que você está passando. A dor, ela é o instrumento que nos faz sermos resilientes, que faz com que nós possamos entender e tirar lições daquilo que nos foi passado. Existem dois tipos de sofrimento. Aquele sofrer que nos revolta, e aí você blasfema até contra Deus, porque comigo, porque que eu estou passando, o meu vizinho não está passando porque tem que ser comigo. Ou aceitação. O que eu posso fazer para minimizar ou acabar com a minha dor e com o meu sofrimento? E quando eu saio daquela situação de sofrimento, quando eu consigo me recuperar daquilo, eu saio mais forte. E aí eu olho para trás e agradeço a Deus por ter passado por aquela situação. Porque se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não estaria aqui. Eu não estaria neste local. Eu não estaria melhor. Então, é saber entender como a gente tem que passar pelas nossas dificuldades. A gente tem dois caminhos: ou nos revoltamos ou nos resignamos. A gente está vivendo situações muito difíceis no Brasil, né? Todo mundo, quem não está aí, né, com o coração partido, vendo a situação do Rio Grande do Sul, né? Tantas pessoas perdendo a vida, perdendo a casa, perdendo tudo. E a gente vê as reportagens e tem pessoas que perderam tudo, mas desde que perderam tudo, tá lá ajudando o outro. Não pararam até agora. A dor abateu o seu coração. Perderam a casa, perderam o seu emprego, mas não deixaram de ajudar. Esses são resignados. Mas existem também aqueles que estão lá blasfemando contra Deus. O porquê comigo, porque a minha casa. Esses não conseguem subir mais uma parte da nossa montanha. Mas aqueles que estão resignados, aqueles que conseguem suportar o sofrimento, eles serão consolados. Eles serão consolados por Jesus, né? E o nosso crescimento espiritual, na maioria das vezes, a gente consegue com a dor e o sofrimento. Infelizmente, porque na hora da alegria, talvez a gente não tenha, né, tanta conexão com o plano maior como a gente tem quando a gente está sofrendo. Quando a gente está em sofrimento, a gente tem uma conexão muito grande com o plano maior. Então, é nesse momento que a gente consegue evoluir espiritualmente. A gente consegue, com a resignação, com essa resiliência, passarmos do sofrimento para momentos de glória. E ver a nossa trajetória e conseguir falar: eu venci. Eu venci essas dificuldades na presença do meu bom amigo Jesus. A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
E aí ela nos traz a virtude da mansuetude. Jesus sabia que o mundo era dominado, e até hoje é dominado, por pessoas agressivas, pessoas maldosas, pessoas violentas. Porque, infelizmente, a gente vê também muitas pessoas ajudando o Rio Grande do Sul, mas vemos situações que a gente não gosta nem de falar, algumas atrocidades que aquilo que o ser humano fez dentro de uma situação de tanto sofrimento, tanta tristeza, ter pessoas que ainda conseguem fazer mais maldades ainda, né? Mas Jesus diz que os mansos possuirão a terra, e possuirão a terra do seu próprio coração. Porque se nós dominarmos as nossas más inclinações, se nós dominarmos as nossas más tendências à violência, à maldade, certamente é aquilo que Jesus espera de nós. É aquilo que Jesus espera. E lá, quando se pergunta, pergunta-se o que se espera do espírita, né, que ele tenha condições de dominar as suas más inclinações. Todos nós temos as más inclinações, mas o que fazemos para polir o nosso espírito, melhorar? Porque a Terra, todo mundo sabe que a gente está aqui como uma escola. Eu li hoje que a Terra é uma escola, um hospício, né? Eu falei, nossa, assim, umas qualidades para até escola, hospício, né? Uma terra é uma escola, um hospital, mas a terra é uma escola. Então é aqui que a gente tem que dominar as nossas más inclinações. É aqui que a gente tem, e nós estamos em um planeta de prova e expiações, onde ainda o mal prevalece sobre o bem, infelizmente, né? Ainda tá. Mas todos nós aqui sabemos também que a Terra está passando por um processo, sim ou não? Por um processo de transformação, né? Uma hora ou outra, esses brutos e violentos não terão mais lugar na Terra. A Terra, a partir do momento que ela deixar de ser prova e expiação, essas pessoas que não conseguiram dominar as suas más inclinações terão que habitar outros planetas. A Terra não fará mais parte, né? Não conseguirão mais vir aqui. Por quê? Porque não haverá mais lugar para violência, para maldade. Não teremos mais isso aqui na Terra. A quarta bem-aventurança, diz Jesus, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esta bem-aventurança nos traz a virtude da fé. As três primeiras bem-aventuranças que nós falamos até agora diz respeito à pessoa com ela mesma. Como ela consegue melhorar, sendo humilde, sendo resiliente, tendo mansuetude. Agora nós estamos naquela virtude que é eu com algo maior. A fé, né, que é algo que vai nos levar à conexão com o plano maior, né? Uma hora ou outra, todos nós vamos precisar de Deus. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas uma hora nessa encarnação, ou talvez na próxima, mas uma hora ou outra a gente vai ter que evoluir. E a fé é que nos liga a isso. A fome e a sede de espírito, do nosso espírito, em fazer com que sejamos saciados, é através da nossa fé, né? Já existem estudos científicos que a pessoa que tem fé, se for para melhorar, ela vai melhorar. O cérebro da pessoa que está doente, pega 2, 3 pessoas que estão com a mesma doença, 2 não têm fé nenhuma, são descrentes, e aquela que tem fé, as ondas cerebrais dela são diferentes. Já existem estudos científicos sobre isso, né? Então a gente tem que
sempre levar, e pessoas que na Terra nos deram exemplo de fé como ninguém. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, tantas pessoas que têm, né, que passam por tantas dificuldades e nunca perderam a sua fé. Lá no nosso centro, que o Ricardo teve a oportunidade de conhecer, nosso centro é indo para a Prainha, lá em Valentim, no sítio. E esse casal que fundou esse centro, hoje o centro é na propriedade deles, eles têm mais de 65 anos de espiritismo. O seu Dário, que tem 86 anos, ele faz hemodiálise segunda, quarta e sexta. Ele chega da hemodiálise 5h30 da tarde. 7 horas ele está no centro, segunda, quarta e sexta. E atendem na casa deles as pessoas que ligam, que vão em busca de um socorro. O que move? E se você olhar para ele, o Ricardo viu, parece que ele faz hemodiálise. Você não imagina que aquela pessoa, às 6 horas da tarde, saiu da hemodiálise e 7 horas está no centro. Então, com todas as dificuldades, ele está lá todos os dias de trabalho. Com toda a dificuldade que ele está tendo do corpo. Isso daí, gente, é a fé. A fé deles é inacreditável. Eles são exemplos para nós todos os dias. Então, pessoas que têm, né, que passam por dificuldade e mesmo assim não perdem a fé. Em contrapartida, tem outras que às vezes estão passando pelo mesmo problema e estão lá, por que comigo? Ficam deitados numa cama, sem fazer nada e sequer pedem ajuda de Deus, né? Tentam passar. O fardo fica mais leve quando estamos com Jesus. O nosso fardo fica mais leve. Todos nós temos os nossos fardos, mas eles ficam mais leves quando a gente tem fé e quando a gente está ao lado de Jesus. A próxima é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que perdoam. A quinta virtude é o perdão. Perdão das ofensas, né? O perdão se alguém te feriu. Devo perdoar quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Né? Tantas vezes. E isso não é sinônimo de fracasso ou, né, de inferioridade. Pelo contrário, isso é sinônimo de superioridade. Porque Jesus, ele quer que nós perdoamos as faltas alheias. Só que a pessoa que fez algo para nós nos magoou. Então, a gente precisa de um tempo para, né, igual um machucado. A gente não precisa de um tempo para esse machucado sarar? A mesma coisa são as mágoas. Só que a gente precisa, para que a gente possa ser melhor, a gente precisa perdoar. Né? A gente precisa primeiro perdoar nós mesmos. Muitas vezes a gente não consegue perdoar os outros porque a gente não se perdoa. Né? Então a gente precisa, em primeiro momento, perdoar a nós mesmos. E depois, perdoar as ofensas alheias. Perdoar não é esquecer. Perdoar é superar o ressentimento. E também não é falar assim, ó, eu perdoei, mas a justiça divina tá aí. Você perdoou? Uma hora ou outra ele vai pagar. Você perdoou? Foi da boca para fora, não foi? Não, olha, pode ficar tranquilo que eu perdoei. Não, mas uma hora ele vai ter o dele. Isso não é perdão. Não é verdade? E Jesus, quando a mulher adúltera chegou até ele, que todos estavam querendo apedrejá-la, simplesmente Jesus olhou para aqueles que estavam com as pedras na mão e disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Porque é fácil você apontar o erro do outro, é fácil você julgar o outro. Né? Então, a gente tem que perdoar. Se nós magoamos o próximo, talvez ele também tenha sido magoado e nós também precisamos nos perdoar. O perdão é um exercício, é um trabalho interno que você deve fazer e que a gente, perdoando,
retirando de nós esse ressentimento das pessoas, a gente consegue subir mais um pouco da nossa montanha. E mais uma vez, né, as 3 primeiras virtudes dizem respeito à própria pessoa, a 4ª diz respeito com você, com algo maior, e a 5ª diz respeito a você com o próximo, né? É preciso ter coragem. Nesse momento do perdão, a gente tem que ser humilde, corajoso, resiliente, temos que ter empatia, porque tudo isso vai fazer com que nós tenhamos o nosso crescimento pessoal e moral. O perdão é uma virtude do coração, é uma virtude que sai de dentro do nosso coração. Mais um pouco, a gente fala da bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. A virtude da espontaneidade. Jesus quer que nós sejamos espontâneos e tenhamos o coração puro como o de uma criança. A criança não tem maldade, a criança é espontânea. Ela chega no ambiente, ela conversa, ela cativa. Se eles estão lá brincando entre eles, se algum amiguinho fez alguma coisa, eles brigaram, daqui 5 minutos eles já estão juntos de novo. Eles não têm as maldades que a gente vai colocando dentro de nós, né, com a própria vida. Então, a espontaneidade, Jesus quer que a gente seja espontâneo como uma criança, né? Só que, infelizmente, quando a gente cresce, a gente veste umas máscaras, a gente veste uma capa, as armaduras que a própria vida vai nos moldando, e aí a gente deixa de ser nós mesmos, né? E aí, só que Jesus já disse isso, né? E a retomada da nossa criança interna é fundamental para evoluirmos, né? Para nos tornarmos puros. Precisamos limpar o nosso coração. Precisamos deixar de lado o sentimento de ressentimento, de raiva, de rancor e trazermos o coração puro como o de uma criança. A próxima é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estamos tratando do altruísmo, se preocupar com o próximo, né? Tentar fazer algo pelo próximo. Esse ambiente de pacificação começa nos nossos próprios pensamentos. Infelizmente, a nossa vida em sociedade, ela nos obriga a termos aí muitas tarefas, a gente tem aí a vida louca da gente, né? Então, a gente precisa acalmar e precisa pensar. E Jesus nos disse que a gente precisa saber como o outro se sente, né? Sentir a dor do próximo. O que você faria se fosse com você? Como você se portaria nessa situação, né? Porque não há como a gente gerar bons frutos se a gente estiver pensando na guerra. Não tem como. Uma coisa é incompatível com a outra, né? Nós precisamos saber sintonizar bons pensamentos, porque nós somos como um rádio. Se nós sintonizamos bons pensamentos, nós temos bons espíritos do nosso lado. Só que se nós estamos sintonizados com maus pensamentos, certamente, né? Semelhança atrai semelhança. Não é verdade? Então, quem vai se aproximar de nós se a gente xinga, blasfema, tem aquela energia pesada? A gente brinca que tem até aquela nuvenzinha em cima da cabeça da gente, né? Chega a pessoa, você vê que a pessoa tá pesada, né? A pessoa tá com aquela áurea muito pesada. Então, a pessoa altruísta, ela se preocupa com o bem-estar do próximo. E agora, a gente pode falar o que for, mas o povo brasileiro é um povo solidário, não é verdade? Porque tudo que você vê, o Brasil inteiro
está mandando mantimentos, roupas para o Rio Grande do Sul. Então isso né? E com certeza essa áurea, né? A sintonia dos bons espíritos ali em todos os lugares é muito importante, né? Todos se preocupam. O altruísmo, ele é antônimo do egoísmo. O altruísmo é você se preocupar com o próximo, se preocupar com aquele que está em uma situação difícil. Ao passo que o egoísmo, eu penso só em mim, não penso em ninguém. Né? Então a gente precisa procurar sentir. Jesus pediu para que nós saíssemos da nós mesmos e fôssemos até o outro. Sentir a dor do nosso irmão, sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo, porque assim nós conseguiremos saber o que, né, acontece naquela determinada situação. E por último, nós temos a 8ª bem-aventurança, que nós já estamos lá no pico da nossa montanha. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A máxima de Jesus e a máxima que a gente tem no Espiritismo: a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Jesus nos pediu para que nós fôssemos caridosos. E no Evangelho fala que essa caridade não é só de bens materiais. A caridade é aquela que é melhor vista aos olhos de Deus, a mais meritória, como diz no Evangelho, é a caridade espiritual. Você fazer o bem para o próximo, aquele próximo que só precisa de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aquele próximo que precisa ser visto, porque muitos ficam à margem da sociedade, não são vistos pelas pessoas, né? E é a sair de nós mesmos e ajudarmos o próximo, vai além dos nossos esforços. Trata-se de uma ligação com o próximo e nós estamos vivenciando este momento hoje no Brasil. Jesus disse que quando a gente faz isso, Ele próprio está ao nosso lado. Olha que coisa mais linda, né? Quando a gente faz, quando a gente estiver ajudando o outro, Jesus estará conosco. A gente precisa sair de nós mesmos e irmos ajudar o próximo, porque aí nós estaremos encontrando Jesus. Quando a gente fizer isso, a gente vai ficar tão repleto de amor, porque é muito mais, né? A gente tem muito mais vantagens quem está fazendo do que quem está recebendo. A gente se sente tão bem fazendo bem ao próximo, sendo caridosos. E mais uma vez, a comprovação científica de que aqueles que fazem caridade, né, aqueles que têm como hábito fazer caridade, eles ativam no seu cérebro uma área de recompensa, né, aquele bem-estar de você fazer algo de bom para o seu irmão. Melhora inclusive a sua condição humana. Quantas pessoas que a gente vê que estão doentes, que estão em situações de dificuldade, que perderam filho, e aí naquele momento eles começam a fazer o bem e eles se enchem o coração. Eles ficam, às vezes a pessoa está doente, está com câncer, está numa situação tão difícil, mas ela está lá ajudando. Você fala, mas peraí, era para eu estar ajudando ela que está me ajudando? Não é verdade? Então a gente vê tantas situações dessa na nossa vida. Tudo que a gente for fazer em prol do próximo, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. E com a prática da caridade, tanto a material quanto a moral, certamente nós chegaremos no pico da nossa montanha, da montanha de nós mesmos. Então vocês percebam que Jesus quis trazer nas bem-aventuranças uma lição para que a gente vá transpondo as nossas dificuldades e podendo sermos pessoas melhores, podendo ser pessoas melhores com nós mesmos, com o plano maior
e com todos aqueles que estão ao nosso redor, com todos aqueles que fazem, que caminham conosco nessa jornada tão difícil que é a jornada terrestre, né? Não é fácil. Sabemos que todos os dias a gente tem que matar, às vezes, um leão por dia. A gente tem que pôr a água na boca, como diz André Luiz, e ficar lá para não, às vezes, não dar uma palavra errada, às vezes não magoar alguém, né? E pedir perdão, e agradecer, e falar palavras boas. Isso com certeza vai melhorando e vai fazendo com que a gente suba a nossa montanha. E por fim, eu comecei com Humberto de Campos e depois, nessa passagem do livro, ele começa e depois ele fala das bem-aventuranças e aí ele termina, quando Jesus termina o sermão, ele diz assim: as brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoassem. Anciães, de fronte nevada pelo inverno da vida, lhes beijavam a mão. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia os satisfeitos, enviando a todos um sorriso de afeição. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por vocês estarem aqui e que nós, sempre juntos, possamos entender as lições do Divino Mestre Jesus.